boa tarde. Meu nome é Laura Pires, trabalho com a Ayurveda no Brasil e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a importância da alimentação nessa ciência, nessa filosofia milenar. Com muita alegria eu participo desse evento tão importante da Associação Portuguesa de Medicina Ayurvédica. Queria agradecer primeiramente Marisa e Joaquim pelo convite para compartilhar um pouquinho da minha experiência com essa sabedoria na minha vida e para que possa inspirar e ajudar outras pessoas a conhecerem, a se aprofundarem ainda mais nessa ciência tão importante que pode nos ajudar a ter uma vida mais longa e mais saudável. Obrigada a todos que estão presentes e gravei esse vídeo para vocês porque nesse mesmo momento do evento eu estou ministrando um curso, então não tive como estar ao vivo no evento. Vou falar para vocês um pouquinho hoje, nesse período, a respeito de um dos assuntos que mais me fascinam e é muito, muito importante dentro da medicina ayurvédica. Tanto no processo de prevenção, quanto no processo do tratamento das patologias, no tratamento dos desequilíbrios já manifestados nesse sistema, nesse organismo. Quando a gente começa a vivenciar essa ciência, essas práticas de Ayurveda, a gente consegue perceber rapidamente os benefícios a longo prazo, não só de forma imediata, como a longo prazo a gente consegue vislumbrar, na verdade, o que pode ser tão benéfico pra gente. Antes de começar explicar um pouquinho, eu vou ler para vocês o que o Charaka fala no Charaka Samhita a respeito de quão importante é o alimento para nossa vida. Na verdade, eu vou lembrar, né? Porque vocês já devem ter ouvido falar sobre isso de uma outra forma. O alimento sustenta a vida dos seres vivos. Todos os seres vivos no universo precisam de alimento. A compleição, a clareza, a boa voz, a longevidade, a genialidade, a felicidade, a satisfação, a nutrição, o vigor e o intelecto são todos condicionados pelo alimento. Sushruta, no Sushruta Samhita, ele também fala que a alimentação é aquilo que gera a manutenção da vida. É através da alimentação que nós adquirimos crescimento, energia, saúde, cor e a correta função de todos os órgãos e sentidos. Todos nós sabemos que para as nossas células se regenerarem, para as nossas células se restabelecerem, elas precisam de matéria-prima adequada. E essa matéria-prima adequada que damos para o nosso sistema vem através da alimentação. Se damos alimentos de boa qualidade, alimentos frescos, alimentos variados, conseguiremos atingir as funções adequadas do nosso sistema. Se dermos alimentos adulterados, processados, refinados para o nosso sistema, nossas células serão regeneradas, serão restabelecidas de acordo com esses produtos, com essas substâncias que estamos dando para o nosso sistema. Hoje, podemos perceber que muitas doenças, muitos distúrbios que acometem a população mundialmente estão relacionados aos nossos hábitos alimentares,
ao nosso estilo de vida, a maneira como a gente lida com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, a qualidade do nosso sono, o tempo de duração do nosso sono. Isso tudo influencia na nossa saúde e reflete nas patologias e nas doenças que mais acometem a população. Hoje, por exemplo, a obesidade é um dos problemas que mais crescem no mundo inteiro. E acredito que em Portugal da mesma forma que aqui no Brasil. Crianças obesas e desnutridas. E isso vem acontecendo em vários locais. E a obesidade, ela vem por uma alimentação inadequada, falta de exercício e, consequentemente, outros distúrbios, outras patologias relacionadas começam a acontecer no sistema. Hipertensão, diabetes. E a gente começa a ver isso em crianças de 10, 12 anos. Todos os fatores são muito importantes de serem observados, cuidados, principalmente para a Ayurveda. Mas a alimentação, de todos os fatores, temos que mexer no nosso estilo de vida, a quantidade de horas que a gente trabalha, se a gente se exercita ou se a gente não se exercita, a qualidade do nosso sono. Isso tudo a gente leva um certo tempo para conseguir muitas vezes mudar, reorganizar, adaptar, porque temos família, temos filhos, pais, marido, esposa, e a gente tem, às vezes um pouco mais de dificuldade para organizar, principalmente o estilo de vida. Mas a alimentação, nós somos 100% responsáveis por aquilo que a gente ingere, por aquilo que pegamos com nossas mãos e colocamos dentro do nosso sistema. E na próxima refeição, você já pode começar a cuidar. Nós não precisamos fazer mudanças drásticas para o nosso sistema, porque toda mudança que acontece de forma muito drástica, ela também gera distúrbios, ela também desestabiliza o nosso sistema. Mas é importante começar a observar o tipo de alimento que você está ingerindo, a quantidade de alimento. Isso tudo são orientações que a gente vê hoje dentro da própria nutrição, da ciência moderna a respeito, e cada vez mais focando no foco da prevenção, olhando para a prevenção, que é algo muito importante que a gente fala em Ayurveda, não só no tratamento dessas patologias já estabelecidas. É a mudança de hábitos, é a mudança de rotina alimentar que deve ser feita de forma gradativa. E o que essa ciência moderna, que a nutrição moderna vem estudando hoje, a gente basicamente já fala em Ayurveda e a gente tem referência nos textos há pelo menos 1000 anos. Se a gente, da mesma forma, pegar as referências, a gente vai observar que existem 8 fatores que determinam a utilidade do alimento. E o primeiro deles é a natureza dos gêneros alimentícios. E hoje é algo que a gente tem que realmente se preocupar. Que alimento é esse? De onde ele vem? Muitas pessoas não sabem de onde que vem o frango, de onde que vem o leite. O leite vem da caixinha. O leite não vem da vaca. Vem da onde? Então, se você perguntar para a criança, da onde que vem o leite, ela vai falar, vem do supermercado, vem da caixinha. Não, ela vem da vaca. Mas que vaca é essa? Como que essa vaca está sendo tratada? Como que essa vaca está sendo alimentada? Isso é algo que precisamos observar. Esse é o primeiro fator. A gente vai analisar o método de processamento, aonde que esse alimento se desenvolve, qual é o clima desse local, seguir as regras da ingestão dos alimentos, observar quem é esse indivíduo. Mas o fator número 1, a natureza desse alimento,
é um ponto que a gente pode ficar aqui horas e horas conversando sobre ele. Porque mesmo lá nos textos, quem estuda Ayurveda, por exemplo, já ouviu tanto falar, porque ghee é bom, porque o leite é bom para regenerar tecidos, é bom para o nosso sistema reprodutor. Mas que leite é esse? Que natureza é essa desse alimento? Porque foi mudando, tudo foi mudando. Hoje, muitas das vacas são alimentadas com soja, com ração. E isso vai ter alteração na qualidade do leite. E com certeza, não só na qualidade, mas na natureza do leite. E isso vai ter consequências no nosso sistema. Porque esse alimento vai entrar em contato com o nosso sistema, vai ser digerido, vai ser absorvido, vai ser processado, vai ser transformado. E ele vai ter consequências que podem ser positivas e podem ser também negativas. Hoje estamos sofrendo influências de vários fatores no nosso sistema. Poluição, o clima que vem mudando, né, constantemente, o uso de roupas sintéticas. Então isso tudo vai influenciando produtos que passamos na pele, que passamos no cabelo, que escovamos os dentes. Tem cada vez mais substâncias que podem prejudicar o nosso sistema. Então precisamos começar a olhar individualmente e começar a fazer as pequenas mudanças de cada substância, de cada produto que estamos colocando em contato com o nosso corpo. Para eu ver, então, observar a natureza do alimento é o primeiro ponto. Que alimento é esse que estamos comendo? Feijão, lentilha, carnes, peixe, frango, ovos, leite, queijo. Que alimento é esse? De onde ele vem, né? Então saber, tem muitos produtos processados, industrializados, que a gente pega lá o rótulo e a gente começa a ler e a gente não consegue nem saber, nem consegue nem pronunciar o nome daquela substância que tem dentro daquela caixa, dentro daquela embalagem. Que natureza é essa? Que alimento é esse? E aí você tem que parar para perguntar, eu tenho como tirar esse alimento de uma árvore? Eu consigo tirar essa substância da terra? E como que ela se transformou nesse produto que está dentro dessa caixa, dentro dessa embalagem? E aí a gente vai para um ponto, né? Da gente consumir, da gente alimentar, da gente nutrir o nosso sistema com aquilo que efetivamente, né, é verdadeiro, que vem da natureza. A natureza provém pra gente tudo que a gente precisa para que a gente possa ter uma vida longa e saudável. Não significa que a gente, seguindo os princípios da Ayurveda, a gente não vai morrer, a gente vai comer bem, a gente vai fazer os exercícios, a gente vai fazer nossas práticas respiratórias, nossas práticas espirituais e a gente não vai viver para sempre. Não, a gente tem um tempo, mas a qualidade, a maneira como vai acontecer a nossa vida durante esse período, a nossa existência, ela vai acontecer de uma forma muito mais saudável, muito mais equilibrada e muito mais feliz. Então a gente escolhe o alimento e aí a gente observa esse alimento e depois a gente vê o método de processamento. Como que esse alimento foi processado? Esse alimento foi frito? Esse alimento foi cozido, esse alimento foi assado, esse alimento foi preparado de que forma? E cada método de preparação, ele vai ter uma consequência no nosso sistema, porque ele vai mudar as qualidades. Alimentos que eram secos podem se tornar úmidos, podem se tornar oleosos, pela maneira como você processa. E aí isso vai ter uma reação no nosso sistema. Se o seu organismo, se você tende, por exemplo, a ter as fezes mais ressecadas, a pele mais ressecada, ter bastante sede, observar que você tem bastante secura no seu sistema e você ficar comendo alimentos que passam por processamentos aonde ele fica mais seco,
isso tende a desestabilizar mais o seu sistema. Temos um princípio em Ayurveda que fala: semelhante aumenta semelhante e oposto trata o oposto. E a gente tem sempre que lembrar disso. Observa, minhas fezes estão ressecadas. O que eu farei? Procuro comer alimentos mais úmidos, com um pouco mais de oleosidade, para que a gente possa melhorar a qualidade deste bolo fecal, do trato, do nosso trato digestivo, para que esse alimento possa ser processado da forma adequada. Então a gente tem que estar sempre em constante observação. As pessoas às vezes perguntam: Laura, o que eu devo comer no café da manhã? Laura, o que eu devo comer no almoço? Depende, sempre depende. Porque a gente tem que observar. Além de observar a natureza do alimento, o método de processamento, o clima. Como que tá o dia hoje? O dia tá quente, o dia tá frio, o dia tá mais chuvoso, o clima anda muito seco. E aí isso vai refletir no nosso sistema. E, consequentemente, isso vai influenciar nas nossas funções. E aí temos que observar quais são os alimentos e a forma como esses alimentos serão consumidos. De onde veio esse alimento, Esse alimento foi plantado, na minha região, na minha cidade, na minha casa? Ou esse alimento teve que viajar durante 2, 3, 4 dias, 10 dias de navio, de avião, para poder chegar aqui na minha casa? Como que esse alimento chegou? Qual foi o clima que ele foi plantado? E isso vai influenciar no seu sistema. Por isso é importante a gente entender os princípios dessa ciência, a gente entender os princípios dessa sabedoria e aplicar para nossa região. Não adianta eu dizer para você: olha, coma mamão no café da manhã, coma banana prata no café da manhã, coma tapioca, coma mandioca cozida. Por quê? Porque isso são alimentos que eu encontro com facilidade aqui, na minha região onde eu moro. Se eu for para o sul do Brasil, eu já não vou encontrar os mesmos alimentos com a mesma facilidade. Da mesma forma, em Portugal. Em cada região existem alimentos que se desenvolvem de uma forma mais rápida, com mais intensidade em períodos do ano. Então a gente vai observar também isso. De onde vem esse alimento? Qual é a região que ele é plantado? Porque a natureza provém pra gente aquilo que a gente precisa. Então a gente vai priorizar as coisas locais. Vamos entender os princípios dessa ciência e vamos usar os alimentos, as ervas, substâncias que temos em cada região, para que a gente possa respeitar não só o nosso ser. Porque quando a gente fala em Ayurveda, que é a ciência da vida, e a gente está falando em respeito a essa vida, a essa existência, a gente não está falando em respeitar só a nossa individualidade, só o nosso corpo, Eu vi um estudo científico que aquele alimento, aquela sementinha que vem lá do interior da China, ela tem um superpoder. Mas eu moro em Portugal, ou eu moro no Brasil, e aí eu tenho que importar essa sementinha que vem de lá? Não, vamos olhar o que temos na nossa região, vamos valorizar e vamos estimular as nossas raízes, a nossa cultura. E dessa forma, respeitar o meio ambiente, respeitar a natureza que vivemos. Porque isso vai ter consequências positivas, não só para a nossa saúde interna, como do meio que a gente vive. E isso é viver a Ayurveda. Isso é seguir os princípios do Ayurveda. Isso é se alimentar de acordo com os princípios dessa ciência. Não é comer comida indiana, não é
buscar e importar todos os alimentos, grãos, especiarias que só tem na Índia. Temos que consumir aquilo que tem no nosso local. Temos que consumir aquilo que tem nessa estação do ano. Hoje em dia, a gente consegue consumir os alimentos, quando eles não são orgânicos, o ano inteiro. Quando você vai numa feira de alimentos orgânicos, você observa que eles só têm determinados momentos do ano, porque estão respeitando a sazonalidade. Isso é importante para o nosso sistema. Além de respeitar esses pontos, né, é também importante observar, em termos de Ayurveda, a combinação dos alimentos. Hoje a nutrição moderna, ela estuda muito essa interação dos alimentos. Como um alimento combinado com o outro pode se tornar benéfico ou maléfico para o nosso sistema. E esse é um ponto extremamente importante para a Ayurveda. Alguns alimentos, quando combinados, tendem a prejudicar o nosso processo digestivo, e outros alimentos favorecem quando estão combinados. Esse também é um ponto muito importante. Além, né, do indivíduo, quem é esse ser que está comendo? Por isso que eu falei anteriormente, quando as pessoas me perguntam, Laura, o que é bom para comer no café da manhã? Depende. Essa pessoa é uma pessoa que está saudável, essa pessoa é uma pessoa que está doente, essa é uma pessoa que está com excesso de peso, ou ela está muito magra, ela faz muita atividade física, ela faz pouca atividade física, ela trabalha sentada, ela trabalha se mexendo. Isso tudo vai influenciar no tipo de alimento, na quantidade de alimento que ela vai consumir. Se consumir alimento demais, isso vai gerar malefícios para o sistema. Se consumir pouco alimento, isso também vai gerar problema no sistema. Mas a maioria das pessoas comem mais do que precisam, todos nós. A tendência é sempre comer mais do que a gente precisa. Nos textos de Ayurveda existe uma referência aonde quando a pessoa está em desequilíbrio, quando a pessoa está doente, ela deve comer uma vez por dia. Quando a pessoa está saudável, ela vai comer 2 vezes ao dia. Isso contraria um pouco as teorias de nutrição moderna, mas a gente começa a perceber hoje nos estudos modernos, vendo e respeitando mais. Um dos pontos muito importantes para essa ciência, que é comer quando a gente tem fome, respeitar o nosso sistema, né? Ouvir, mas lembre-se, sentir fome é diferente, né, de desejar algum alimento, de ter desejo de comer algum alimento, ter vontade. Eu tenho vontade de comer algo ou eu tenho fome? Geralmente quando você tem vontade de comer algo, você escolhe. Te dá um prato de comida. Ah, não, eu não gosto disso. Não, eu não quero isso. Não, eu quero um bolo de chocolate. Dificilmente você fala, estou com fome de chocolate. Estou com fome de um bolo. Eu estou com vontade. Eu estou com desejo de comer um bolo. Eu estou com desejo de comer um chocolate. Quando você está com fome, você simplesmente come. Então é muito importante cuidar de pontos simples. A gente poderia até aprofundar, a gente pode e deve aprofundar dentro dos conceitos, né? De observar quais são as combinações efetivas, qual é o melhor método de processamento para essa ou essa substância, o que deve ou não deve fazer. Mas antes de tudo isso, a gente precisa analisar esses pontos essenciais, que é saber que alimento é esse, como que ele foi processado, como que ele chegou na sua mesa, como que ele chegou nas suas mãos, de onde que ele veio, né? Quando que ele foi produzido, qual a quantidade que você está consumindo, se é muito,
se é pouco, se você está saindo, né, desse momento da refeição, sentei para almoçar e eu estava com fome, comi de forma adequada, poderia comer um pouquinho mais, mas estou satisfeito, então tá bom. Ou terminei a refeição e tô, não consigo nem me mexer para levantar da cadeira porque eu comi demais. É importante observar isso também. Ou então comer muito pouco, ficar sentindo a barriga roncar, ficar sentindo cansaço, sono, porque está com uma pouca quantidade de alimentos, perdendo muito peso. Então é importante analisar isso e respeitar a sua fome. Respeitar os momentos que você realmente está sentindo. Estou com fome, meu corpo está mobilizado, está preparado para receber alimento. E neste momento eu vou sentar e vou escolher os alimentos adequados para fazer a minha refeição. É importante também observar e estudar as demais orientações, as demais regras. Nós temos, em termos de Ayurveda, temos várias regras que devemos seguir para alimentação. Mas a gente precisa de bastante tempo para poder discutir sobre isso. E o que eu vim aqui então fazer hoje foi só apresentar um pouquinho, falar um pouquinho para vocês, inspirar vocês sobre esses pontos iniciais sobre a alimentação dentro da Ayurveda, para que vocês possam continuar seus estudos. E eu sempre digo para todos os alunos, para todas as pessoas que vêm nas palestras, nos cursos, que a Ayurveda é uma semente muito poderosa, muito forte. E de alguma forma, por algum motivo, vocês estão aqui hoje assistindo todas essas palestras, discussões, encontros sobre essa ciência. E me desculpa, mas esse é um caminho sem volta, porque toda vez que você respirar um pouco mais de forma consciente, que você observar aquilo que você está colocando no seu prato, que você está passando na sua pele, que você está passando no seu cabelo, que você está usando para limpar seus dentes, a cada momento que você parar para observar e cuidar um pouco mais do seu ser, se permitir, silenciar, você vai dar alimento, e alimento de excelente qualidade para essa semente, que ela é muito poderosa. E ela vai começar, a germinar, a brotar e vai se espalhar. E à medida que você vai sentindo e percebendo os benefícios dessa ciência, desse cuidado no seu próprio ser, você vai transbordando isso. E dessa forma poder ajudar mais e mais pessoas para que tenham mais saúde e mais equilíbrio. Então, muito obrigada pela oportunidade, continuem estudando e fico muito, muito feliz em saber desse movimento em Portugal, em prol da Ayurveda, para que as pessoas possam ter mais qualidade de vida. Obrigada, uma boa tarde.